o Grito de São Paulo, a Rebelião dos 23. No dia 17 de novembro de 2024, no Aeroporto Internacional de Vancouver, Canadá, 23 estudantes do ensino médio embarcaram em um voo com destino ao Brasil. Este programa de intercâmbio cultural, organizado pelo Ministério da Educação da Colômbia Britânica, era, na verdade, uma campanha governamental para promover a suposta excelência do sistema de educação pública canadense. No entanto, 2 semanas depois, nenhum dos 23 regressou, conforme o planeado. Mais precisamente, eles se recusaram a regressar. Os estudantes se reuniram no saguão de desembarque do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, recusaram-se coletivamente a voltar para casa e declararam que permaneceriam no Brasil. O evento foi transmitido ao vivo para o mundo pela CNN e BBC. Qual foi a razão desta rebelião sem precedentes liderada pela filha do próprio ministro da Educação do Canadá? O registro chocante deste impacto, que abalou a visão de mundo dos 23 em apenas 48 horas, começa agora. Curtir e se inscrever são grandes incentivos para a produção deste vídeo. Se você assistir até o fim, também entenderá por que eles não queriam voltar. Olá a todos, sou Isabelle Thompson, tenho 16 anos e estudo na West Point Academy, Colômbia Britânica, Canadá. Primeiro preciso lhes dizer quem é minha mãe, Caroline Thompson, a ministra da Educação. No início de novembro de 2024, nossa escola recebeu um documento sobre um programa de intercâmbio cultural com o Brasil. O objetivo era visitar São Paulo por 2 semanas, interagir com estudantes brasileiros e comparar os sistemas educacionais dos 2 países. Não pensei 2 vezes e entreguei minha inscrição, afinal significava 2 semanas sem ir à escola. No entanto, minha mãe me chamou ao seu gabinete. Era 8 de novembro, às 18 horas, no 7º andar do edifício do governo provincial. A ministra, minha mãe, segurava minha inscrição e disse: Isabelle, você foi selecionada, mas este não é um intercâmbio comum. Este é um projeto que planejei para mostrar a superioridade da educação canadense. É uma campanha de propaganda. Senti-me ultrajada. Então sou uma ferramenta de propaganda? Minha mãe assentiu. Você irá para expor as falhas do sistema brasileiro e demonstrar o quão mais avançado é o Canadá. A mídia local também acompanhará. Eu retruquei que só queria viajar, não me envolver em política, mas minha mãe foi firme. Não é uma escolha, é seu dever. Como filha da ministra, você tem uma responsabilidade. Foi assim que me tornei uma das 23 estudantes selecionadas. Na verdade, fui a primeira a ser escolhida. Os outros 22 vieram depois. O governo investiu $150 mil, com um orçamento médio de mais de $6 mil por estudante. Na noite de 16 de novembro, véspera da partida, minha mãe me entregou um documento de missão. Eram 3 folhas A4, detalhando a observação de inconveniências no transporte público brasileiro, o atraso na infraestrutura pública, problemas de higiene, etc. E a coleta de evidências fotográficas. Guardei o documento na mochila. Para ser sincera, na época, pensei que minha mãe provavelmente estava certa. Acreditava que, embora o Brasil tivesse se desenvolvido economicamente, a infraestrutura básica da vida real não seria tão boa quanto a do Canadá. Afinal, Vancouver é uma das cidades mais habitáveis do mundo. 17 de novembro, 9 horas da manhã, Aeroporto Internacional de Vancouver. Os 23 estudantes, 3 professores acompanhantes e 5 membros da equipe de reportagem da emissora pública da Colômbia Britânica se reuniram. Minha mãe veio ao aeroporto fazer um discurso. Vocês representam o Canadá. Mostrem com orgulho a superioridade do nosso sistema. Naquele momento eu não tinha ideia de que a desapontaria. Para ser mais exata, eu nem sonhava que 48 horas depois estaria exigindo um pedido de desculpas dela. O voo da Air Canada decolou. Durante as 10 horas e 30 minutos de voo, olhei pela janela e me perguntei como voltaria dali a 2 semanas. Eu não sabia que não voltaria conforme o planeado. 18 de novembro de 2024, 14h30, saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Passamos pela imigração e embarcamos em um ônibus fretado. Era cerca de 1 hora de viagem até São Paulo. O motorista disse: alunos, faremos uma pausa de 10 minutos em um posto de serviço no meio do caminho. Naquele momento eu imaginei um posto de serviço simples, provavelmente apenas um lugar com banheiro.
A maioria dos pontos de descanso das rodovias canadenses é apenas uma pequena loja de conveniência anexa a um posto de gasolina. 15h15. O ônibus entrou no posto de serviço Castelão na rodovia Anchieta. A cena que se desdobrou diante de mim me deixou muda. Isso é um posto de serviço? Amélia, minha amiga sentada ao meu lado, gritou. Parece um shopping center. Os 23 alunos desceram, todos de boca aberta. Um edifício gigantesco, de 3 andares, um estacionamento limpo e organizado, uma variedade de placas e até mesmo um aquário enorme. Isto é realmente um ponto de descanso de rodovia? Lembrei-me do documento de missão de minha mãe, observar o atraso na infraestrutura pública. Mas o que estava diante de mim, longe de ser atrasado, parecia mais limpo do que a maioria dos restaurantes de Vancouver. Entramos no primeiro andar, onde o impacto ainda maior nos esperava, lojas de conveniência de rede, cafeterias de marca, praças de alimentação e lojas de souvenirs. Olhei para a tabela de preços, pão de queijo R, 15, 2A, tá, vairinha. E desses erasas, nentivado cureixa, a cara com tuzachense que para, e tive no caminho com cesia. Isso precias, o sedem que não sou, uruto, para ser o cortada corujubria, e desuso daro, mais 9. De gente formanei, para mumia. 15, feijoada, 50. Convertido para dólares canadenses, cerca de 4,13 dólares. Em Vancouver, eu pagaria pelo menos 20 dólares por algo semelhante. Mas o verdadeiro choque foi o banheiro. Na porta do banheiro do primeiro andar, duvidei do que via. Um painel eletrônico acima da entrada mostrava: cabines em uso 3, cabines vagas 8, tempo de espera estimado nenhum. Um display inteligente que mostrava a ocupação do banheiro em tempo real. Peguei apressadamente meu smartphone para tirar uma foto, mas essa não era a evidência que minha mãe queria. Não era um problema, era inovação. Ao entrar no banheiro, uma visão mais surpreendente se abriu. Cada cabine tinha uma ducha higiênica, bidê eletrônico. As pias eram automáticas. Não havia uma única gota de água no chão. Era extremamente limpo. Papel higiênico e sabonete eram abundantes. Havia até uma área dedicada para a troca de bebês e uma sala de amamentação. Lavei as mãos na pia e olhei para meu reflexo no espelho. Eu estava confusa. Está certo isso? A Ásia que eu conhecia não era assim. A mídia e os livros didáticos não falavam disso. Ao sair, meus amigos estavam tirando fotos com seus celulares. A professora Jenna Ford, nossa acompanhante, se aproximou. Isabelle, isso é um pouco estranho, não é? Não parece um posto de serviço, mas sim um complexo cultural. Eu assenti. Naquele momento, percebi que a missão de minha mãe estava errada desde o início. Ela me mandou procurar problemas, mas não havia problemas à vista. O intervalo de 10 minutos terminou e voltamos ao ônibus. Mas o clima dentro do veículo tinha mudado completamente. Os estudantes conversavam animadamente. Uau! Seria ótimo se as rodovias canadenses tivessem algo assim. Nossos postos de descanso são apenas postos de gasolina, não é? Aquele monitoramento de banheiro é realmente insano. Por que Vancouver não tem? Olhei pela janela pensando, isto é apenas o começo. O que veremos em São Paulo? E como devo relatar isso à minha mãe? Eu não sabia que 48 horas depois eu me recusaria a cumprir a ordem de retorno de minha mãe. 18 de novembro de 2024, 16h30. Chegamos ao Airbnb no bairro de Pinheiro, São Paulo. Embora a professora acompanhante nos tenha mandado descansar e deixar a bagagem, os 23 se reuniram no saguão, mexendo nos celulares. Minha amiga Amélia disse, Isa, posso postar a foto do posto de serviço no Instagram? Dei de ombros. Qual é o problema? É apenas uma foto de viagem. Eu não sabia que aquela foto desencadearia uma onda. Amélia postou a foto do painel eletrônico do banheiro do posto de serviço Castelão e escreveu, rodovia brasileira tem banheiro inteligente com guia de cabine? Por que o Canadá não tem? 10 minutos depois, o celular de Amélia começou a vibrar freneticamente. As curtidas dispararam, 2.000 em 30 minutos, 5.000 em 1 hora. Os comentários também inundaram. Meu Deus, é verdade.
O Canadá também deveria fazer isso. Que vergonha para nós. Os outros amigos também começaram a postar fotos. O interior do posto de serviço, a praça de alimentação, a loja de conveniência, o estacionamento, tudo era objeto de certificação. A hashtag era Posto Brasileiro porque o Canadá não consegue. Às 18 horas também postei uma foto. Embora soubesse que a conta do Facebook da minha mãe seguia meu Instagram, não tinha razão para esconder, pois estava apenas mostrando a realidade. Meu post dizia, dia 1 no Brasil. Todas as minhas noções de infraestrutura pública estão sendo abaladas. 30 minutos depois, minha mãe ligou. Em Vancouver eram 1h30 da manhã, mas ela certamente não estava dormindo. Isabelle, eu vi a foto que você postou. A voz da minha mãe estava fria. Isso é reportagem seletiva. Você só está mostrando o lado bom. Eu te mandei procurar problemas. Eu retruquei. Eu não estou mentindo. O que vi foi realmente um posto de serviço limpo e bem gerido. Não vejo problemas. Minha mãe suspirou. Isabelle, você é jovem. Você não entende de política. Não é apenas uma viagem. A reputação do nosso governo está em jogo. Depois de desligar, fiquei confusa. Por que a reputação do governo era mais importante do que minha honestidade? Eu não podia dizer a verdade sobre o que vi? 20 horas. A equipe de reportagem da emissora pública da Colômbia Britânica solicitou uma entrevista. 5 dos 23 foram escolhidos, incluindo eu. Afinal, eu era a filha da ministra. O jornalista perguntou, Isabelle, qual sua impressão do seu primeiro dia no Brasil? Respondi honestamente, é diferente do esperado. Estou surpresa, especialmente com o nível dos postos de serviço das rodovias, parece muito superior ao Canadá. A expressão do jornalista endureceu. Essa declaração é difícil de transmitir. Isabelle, você poderia falar de forma mais neutra? Por exemplo, dizendo que os dois países têm prós e contras? Eu balancei a cabeça. Estou dizendo o que vi. Isso não é neutralidade? A entrevista terminou de forma constrangedora. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, pensei: como será o metrô de São Paulo amanhã em comparação com o Skytrain de Vancouver? Meu celular vibrava sem parar. Minha postagem no Instagram tinha mais de 1000 comentários. A maioria era de canadenses. A filha da ministra está falando a verdade. Finalmente alguém honesto. Isabelle, continue postando. Naquele momento percebi que minha postagem não era mais uma simples foto de viagem. Tinha se tornado uma declaração política e eu havia entrado um caminho que minha mãe não queria. 19 de novembro de 2024, 10 horas da manhã, estávamos na entrada da estação Consolação do metrô. A professora acompanhante disse, hoje vamos pegar o metrô de São Paulo até a estação Sé. É uma experiência de transporte público. Para ser sincero, eu não tinha grandes expectativas. Qual a diferença entre o metrô e o Skytrain de Vancouver? Não é apenas um trem elétrico sobre trilhos? Mas, desde o momento em que descemos as escadas, senti algo diferente. Em primeiro lugar, a estação era incrivelmente espaçosa e iluminada. A maioria das estações do Skytrain de Vancouver é estreita e simples, mas a estação Consolação parecia um enorme shopping center subterrâneo. Ao passarmos pela catraca, meu amigo Mark gritou, ei, tem elevador aqui. Em Vancouver, a maioria só tem escadas. A professora acompanhante explicou. Dizem que a maioria das estações do metrô de São Paulo tem elevadores e escadas rolantes instaladas. Em Toronto, no Canadá, apenas 26% tem. Ao chegar à plataforma, duvidei dos meus olhos. Havia uma parede transparente instalada entre a plataforma e os trilhos, portas de plataforma. Eu só tinha visto isso em livros. Era um sistema que Vancouver não tinha. A professora explicou. As portas de plataforma são um dispositivo de segurança para os passageiros, para evitar que as pessoas caiam nos trilhos. O Brasil começou a popularizá-las há muito tempo. O mais surpreendente foi o painel eletrônico. Trem para Sé, aproximadamente 2 minutos e 30 segundos. O tempo era exibido em tempo real, até o segundo. Em Vancouver só é exibido em minutos, como 2 minutos ou 5 minutos. O trem chegou. Soubemos que o intervalo de partida era de 3 minutos. O Skytrain de Vancouver, mesmo no horário de pico, leva de 6 a 7 minutos. Entrei no trem e olhei ao redor. O vagão estava impecável e o chão até brilhava. O ar-condicionado era forte e confortável, mesmo em meados de novembro.
O Skytrain de Vancouver costuma ser abafado e com um cheiro estranho, mas aqui o ar estava limpo. Os assentos eram de plástico, mas muito limpos. Os assentos preferenciais azuis também eram proeminentes. Minha amiga Amélia gritou com o celular na mão: "Ei, tem Wi-Fi aqui, gratuito!" Confirmei, era verdade. Wi-Fi metrô SP e a velocidade era rápida. Durante os 20 minutos até a estação Sé, continuei observando. Os displays dentro do vagão mostravam as estações em português, inglês e espanhol. As mensagens de voz incluíam a descrição das conexões, atualizadas em tempo real. O que mais me impressionou foram as pessoas. Embora estivesse lotado, estava tudo em ordem. Havia linhas pintadas no chão para esperar. As pessoas que saíam, desciam primeiro. As que subiam, entravam depois. O choque mais profundo foi que ninguém estava comendo ou bebendo nada dentro do vagão. O professor disse: comer e beber no metrô aqui é proibido sob pena de multa pesada. Por isso é mantido extremamente limpo. Para ser honesta, Vancouver é um pouco caótica e suja. Ao chegarmos à estação Sé e caminharmos pelo túnel, obras de arte estavam expostas nas paredes. A estação de metrô era como uma galeria de arte. Soube que isso se chamava arte pública. Ao sair da estação, meus amigos se reuniram, todos com expressões de entusiasmo. Isabelle, isso é realmente insano. Vancouver não consegue nem se comparar. Peguei meu smartphone e iniciei uma transmissão ao vivo no TikTok. O público em tempo real ultrapassou 3.000 pessoas instantaneamente. Eu disse para a câmera: pessoal, peguei o metrô de São Paulo. Para ser honesta, o Skytrain de Vancouver não se compara. Intervalos de 3 minutos, portas de plataforma, Wi-Fi gratuito, o nível de limpeza trazido pela proibição de comer e beber, a contagem regressiva de segundos. Tudo isso é básico aqui. A seção de comentários explodiu. Isso é ridículo. Vancouver precisa correr atrás. Que vergonha! Neste momento, um comentário me chamou a atenção. Sua mãe vai odiar isso. Estava certo. Minha mãe certamente estava assistindo a esta transmissão ao vivo, pois eram 19 horas em Vancouver e ela certamente estava furiosa, mas eu não desliguei a transmissão. Em vez disso, eu disse: pessoal, estou apenas dizendo o que vi. Esta é a verdade e é a realidade que nós deveríamos saber. O público ao vivo ultrapassou 5.000 pessoas. Naquele momento, percebi que não havia mais volta. Eu tinha começado a falar a verdade que minha mãe não queria ver. 19 de novembro de 2024, 21 horas, chegamos a um centro de bem-estar comunitário, 24 horas, em Santana, São Paulo. A professora acompanhante disse: hoje teremos a experiência especial da cultura de bem-estar brasileiro. Este lugar tem piscinas públicas e uma área de descanso 24 horas. É um espaço muito único. Para ser sincero, eu não tinha expectativas. Uma casa de banho não é apenas um lugar para tomar banho? Qual que é a diferença para os vestiários da piscina pública de Vancouver? Na entrada, pagamos a taxa de R, 80 por pessoa, cerca de 20 dólares canadenses. Considerando que a taxa de entrada única para uma piscina pública em Vancouver é de 7 dólares, parecia um pouco caro. Mas o funcionário disse que podíamos usar a piscina coberta e sauna, o restaurante e a área de descanso, incluindo todas as instalações, por 24 horas. Espera, 24 horas por 20 dólares e ainda podemos passar a noite? De repente fiquei confusa. Uma pousada em Vancouver custa pelo menos 50 dólares por noite. Aqui, 20 dólares cobrem 24 horas. Fomos primeiro para a área de banho separada por gênero. No momento em que entrei no vestiário, minha boca se abriu. Parecia um spa de hotel de luxo. Armários limpos, produtos de higiene gratuitos, secadores de cabelo e até produtos para a pele. Ao entrar na área do banho, uma cena mais incrível se abriu. Piscinas quentes, piscinas frias, jatos de água terapêuticos, mais de 10 tipos. O ambiente era como um jardim japonês. A piscina pública de Vancouver tem apenas chuveiros. O mais surpreendente era que havia saunas e salas de vapor. Depois de 1 hora de banho, trocamos de roupa e fomos para a área de alimentação comum. Como era uma área pública,
encontrei meus amigos novamente. Todos pareciam relaxados. 23 horas. Nos reunimos no restaurante do centro. Olhei o cardápio. Caldo de cana, coxinha, acarajé. Os preços variavam de R. 15, Uto, Noube. Obrigado aqui, Presitri. 15 a Are. 30, um terço dos preços dos restaurantes de Vancouver. Pedi uma sopa de legumes e uma água de coco que soube que os brasileiros bebem depois de um banho. A sopa estava deliciosa. Comemos alegremente. Passada a meia-noite, os amigos foram se dirigindo à área de descanso. Aqui não se dormia no chão. Havia uma fileira de cadeiras reclináveis, elétricas individuais, confortáveis. Cada cadeira tinha até uma pequena televisão pessoal e cobertores eram fornecidos. Deitei-me na cadeira e olhei pela janela para a vista noturna. $20 para desfrutar de tudo isso. Em Vancouver, eu teria que pagar pelo menos $50 para ficar em um hotel. E isso não incluiria café da manhã. Um banho quente ou spa seria impensável. 2 horas da manhã. Não consegui dormir e fui para a sala de convivência. Encontrei alguns amigos lá. Todos estavam conversando animadamente. Mark disse: Isa, isso é realmente louco. Um morador de baixa renda pode usar isso por apenas $20. Os moradores de rua de Vancouver não têm para onde ir no inverno frio. Mas aqui, com $20, eles podem passar 24 horas aquecidos e tomar um banho quente. Amélia acrescentou: isto é o verdadeiro bem-estar, não é? Não é um hotel caro, mas um espaço acessível a qualquer pessoa. Tudo é caro em Vancouver. Os pobres não podem pagar. Peguei meu celular e postei uma história no Instagram, anexando a foto da área de descanso do Centro de Bem-Estar Comunitário. Escrevi R 80 por 24 horas. Spa, sauna, descanso em cadeira reclinável de luxo, comida, tudo incluso. Por que Vancouver não tem este tipo de bem-estar público? 3 horas depois, minha mãe ligou em emergência. Eram 10 horas da manhã em Vancouver. A voz da minha mãe tremia. Isabelle, retire a postagem imediatamente. Você sabe o que está fazendo? Você está atacando o governo. Suas redes sociais estão se espalhando por toda a Colômbia Britânica. A oposição está usando isso para me atacar. Eu respondi calmamente: mãe, estou dizendo a verdade. Este centro de bem-estar aqui custa realmente $20 e está disponível 24 horas. Há alguma mentira no que eu disse? Minha mãe gritou. Voltem para casa imediatamente, o programa está cancelado. 20 de novembro de 2024, 7 horas da manhã, estávamos tomando café da manhã no refeitório quando a professora Jenna Ford entrou apressadamente, com uma expressão séria. Alunos, aviso urgente. O Ministério da Educação da Colômbia Britânica emitiu uma ordem para o cancelamento imediato do programa. Todos devem embarcar no voo de Guarulhos para Vancouver às 18 horas de hoje e retornar para casa. O refeitório agitou-se instantaneamente. O quê? Por que de repente? Ainda temos uma semana. A professora Jenna Ford olhou para mim. Isabelle, foi uma ordem direta da sua mãe. Suas postagens nas redes sociais se tornaram um problema político. Dizem que a oposição está atacando o governo com isso. Levantei-me. Professora, eu não volto. O quê? A professora Jenna Ford parecia chocada. Eu não volto. Eu não menti. Apenas relatei o que vi. Por que isso é um problema? Isabelle, você é menor de idade. Você deve seguir as instruções de seus pais. A professora Jenna Ford tentou persuadir, mas eu balancei a cabeça. Neste momento, minha amiga Amélia levantou-se. Eu também não vou. Isabelle está certa. Vimos a verdade. Por que temos que esconder? Mark também se levantou. Eu também. Este é um programa educacional. Estamos aprendendo. Por que cancelá-lo? 1, 2, 3. Eventualmente, todos os 23 alunos se levantaram. Nós nos recusamos a voltar para casa. A professora Jenna Ford ficou em pânico. Alunos, isso é uma insubordinação em massa. Vai se tornar um grande problema. Pensem em seus pais. Eu respondi: professora, nossos pais também deveriam saber a verdade. Se o Canadá é realmente um país desenvolvido, o que há de errado em aprender os pontos fortes de outros países? 10 horas da manhã. O gabinete da ministra da Educação da Colômbia Britânica ligou por videochamada. Todos os 23 se reuniram.
Isabelle, e todos os estudantes. O rosto da minha mãe parecia exausto. Suas postagens nas redes sociais causaram uma grande repercussão. A oposição está atacando o governo por enganar o público. A mídia está relatando o atraso da infraestrutura canadense. Eu perguntei, mãe, a culpa é nossa, nós mentimos? Minha mãe ficou em silêncio e depois sussurrou, não, não é uma mentira, mas se tornou uma questão politicamente sensível. O fato de você ser minha filha é um problema. Então a senhora queria que eu mentisse, mãe? Dizer que o bom é ruim, o limpo é sujo, o avançado é atrasado? Minha mãe fechou os olhos. Demorou muito para falar. Isabelle, por favor, volte. Este não é um problema que eu possa suportar. Eu balancei a cabeça. Mãe, eu não volto. Todos nós, 23, sentimos o mesmo. Vamos ficar mais uma semana para aprender. A videochamada foi encerrada. 30 minutos depois, a notícia chocante estourou. Era a CNN. Alerta de última hora. 23 estudantes canadenses se recusam a retornar para casa, citando a superioridade da infraestrutura brasileira. A BBC também noticiou rebelião estudantil contra a ministra. Crise política na Colômbia Britânica. Olhei para o celular e com as mãos trêmulas iniciei uma transmissão ao vivo no TikTok. O público em tempo real ultrapassou 20 mil pessoas instantaneamente. Eu disse para a câmera, pessoal, nós 23 decidimos não voltar para o Canadá. Queremos aprender mais aqui, queremos saber a verdade e acreditamos que os canadenses também devem saber esta verdade. A sessão de comentários explodiu, tão corajosa, lutando pela verdade. Sua mãe terá orgulho de você. Mas esse último comentário estava errado. Minha mãe não teria orgulho, pois ela estava enfrentando uma crise política. 20 de novembro de 2024, 15 horas, nos reunimos em uma cafeteria na região central de São Paulo, usando laptops para pesquisar notícias mundiais. Nossa história era a manchete da CNN. Estudantes rebeldes do Canadá revelam disparidade de infraestrutura. A BBC publicou uma análise mais detalhada, o que 23 adolescentes descobriram para chocar uma nação. O The New York Times publicou até um editorial, quando os estudantes viram o que os políticos não queriam mostrar. Minha amiga Amélia gritou, nós estamos na Time. Na página inicial da Time Magazine, minha foto estava ampliada com a manchete. Isabelle, 16 anos, que enfrentou a mãe para contar a verdade. Li o relatório novamente. Meu coração estava acelerado. Esta é realmente a minha história? Eu só disse o que era real. 17 horas. A professora Jenna Ford entrou apressadamente. Alunos, aconteceu uma grande coisa. O primeiro-ministro do Canadá emitiu uma declaração pessoalmente. Olhamos para a tela do laptop. O primeiro-ministro do Canadá estava realizando uma coletiva de imprensa. Expresso minha admiração pela coragem demonstrada por Isabelle Thompson e pelos 23 estudantes, disse o primeiro-ministro. Eles falaram honestamente sobre o que viram. Isso nos envia uma mensagem importante. Devemos aprender. O primeiro-ministro continuou, instrua a ministra da Educação da Colômbia Britânica a respeitar o direito à educação destes estudantes. O governo os apoiará para concluir o programa de 2 semanas conforme o planeado. A cafeteria foi tomada por vivas. Ganhamos. Nós realmente ganhamos, mas meu humor estava complexo. Não era uma vitória, pois minha mãe estava sob enorme pressão. 19 horas. Minha mãe ligou novamente. Desta vez, foi uma ligação privada. Isabelle, a voz da minha mãe estava exausta. Você ganhou. O primeiro-ministro interveio. Vocês podem ficar as 2 semanas conforme o planeado. Perguntei cautelosamente. Você está bem? Minha mãe deu uma risada amarga. Como eu estaria? A oposição está pedindo minha renúncia. A mídia me acusa de usar minha filha como ferramenta política. Minha aprovação despencou. Sinto muito, filha. Eu estava realmente errada. Minha mãe suspirou. Não precisa se desculpar. Você fez a coisa certa. Eu estava errada. Eu admito isso. Esta frase me fez chorar. Mãe, Isabelle, minha mãe disse, vá e veja tudo o que você puder. E depois volte e diga ao povo canadense a verdade. O quanto estamos atrasados. O quanto precisamos aprender. Depois de desligar,
chorei por um longo tempo. Embora minha mãe tivesse sofrido um grande golpe político, ela ainda estava do meu lado. 21 horas. Embarcamos novamente na estrada. Desta vez, de São Paulo para o Rio de Janeiro, passando por Posto Serra e outros pontos de serviço. Meus amigos ficaram maravilhados e tiraram fotos novamente, mas eu caminhei silenciosamente pelo posto de serviço, perdido em pensamentos. Tudo isso realmente aconteceu? Nossa viagem de 23 pessoas se tornou notícia internacional. O primeiro-ministro interveio pessoalmente. Minha mãe enfrentando uma crise política. Na ponte suspensa do Posto Serra, olhando para o céu noturno, percebi: esta não era uma simples viagem. Esta era uma questão que 23 adolescentes estavam lançando ao mundo. O que aprendemos é realmente a verdade? Os livros didáticos são tudo. Qual é o padrão de um país desenvolvido? E o mais importante, temos a coragem de dizer a verdade. 25 de novembro de 2024, exatamente uma semana desde que chegamos ao Brasil. Durante esse tempo, experimentamos o metrô, ônibus, rodovias, centros de bem-estar, mercados noturnos e parques de São Paulo conforme o planeado. E todas as noites, postamos o que vimos nas redes sociais. Por que os banheiros públicos no Brasil são tão limpos? Por que há tantas lojas de conveniência 24 horas? Por que as tarifas de táxi são tão baratas? Cada uma era uma pergunta e uma acusação ao Canadá. Naquela tarde, às 15 horas, a Assembleia Legislativa da Colômbia Britânica realizou uma audiência de emergência sobre infraestrutura pública e sistema educacional. Minha mãe compareceu como testemunha. Reunimos-nos no saguão do Airbnb em São Paulo para assistir à transmissão ao vivo. Um membro da oposição atacava minha mãe ferozmente. Ministra, a senhora enviou os estudantes para procurar problemas no Brasil, mas eles encontraram os problemas do Canadá. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Minha mãe levantou-se lentamente e foi até o microfone. Primeiro devo pedir desculpas. Sua voz tremia. Eu dei uma missão preconceituosa à minha filha e aos 23 estudantes. Pedi-lhes que procurassem os problemas do Brasil. Isso não é educação, é propaganda política. O plenário prendeu a respiração. Minha mãe continuou e também devo pedir desculpas ao povo canadense. Sempre acreditei que éramos um país desenvolvido, que nosso sistema era o melhor. Mas isso foi arrogância. Temos que aprender. O membro da oposição perguntou: especificamente o que devemos aprender? Minha mãe abriu seu laptop. Minha foto do Instagram foi exibida na tela. Vejam isto: o sistema de guia de banheiro inteligente nos postos de serviço de rodovias. Temos isso no Canadá? Não. A maioria das estações de metrô está equipada com elevadores e escadas rolantes. Temos apenas 26%. Intervalos de 3 minutos, Wi-Fi gratuito, o nível de limpeza trazido pela proibição de comer e beber. Temos isso? A voz de minha mãe aumentou. E os centros de bem-estar comunitário 24 horas, acessíveis por $20. Instalações de bem-estar público que incluem banho, sauna, descanso em poltrona elétrica e refeições. Quantos moradores de rua em Vancouver não têm para onde ir no inverno frio? A Assembleia agitou-se. Minha mãe concluiu: fui ministra da Educação por 15 anos, mas eu era um peixe em um aquário. Minha filha e os 23 estudantes foram para um mundo maior do que eu. Devo aprender com eles. Então, minha mãe curvou a cabeça. Povo, sinto muito. Eu vou renunciar ao meu cargo. O saguão ficou em silêncio. Meus amigos olharam para a tela em choque. Peguei meu celular chorando e enviei uma mensagem de texto para minha mãe. Mãe, não renuncie. A senhora mostrou a coragem de admitir um erro. Agora é a vez da senhora mudar o Canadá, por favor. 5 minutos depois, minha mãe respondeu: Isabelle, obrigada. Estou orgulhosa de você. De todos vocês 23. Não vou renunciar. Em vez disso, usarei minha vida para mudar o Canadá e torná-lo como o Brasil. Naquela noite, a Assembleia Legislativa da Colômbia Britânica aprovou uma resolução de emergência. Foi formado um comitê especial de referência de infraestrutura pública brasileira e um orçamento de $5 milhões foi investido para iniciar o projeto de modernização do metrô de Vancouver a partir de 2025. A CNN noticiou:
23 adolescentes que mudaram uma nação em uma semana. A BBC escolheu a manchete: o poder da verdade, como a honestidade dos estudantes desencadeou a reforma política. A Time Magazine me selecionou como candidata ao Jovem do Ano, mas eu estava mais feliz do que com qualquer coisa disso. Minha mãe pediu desculpas. Minha mãe disse que iria aprender. Essa foi a maior vitória. 1 grau de dezembro de 2024. Concluímos nosso programa de 2 semanas, conforme o planeado, e chegamos ao aeroporto de Guarulhos. Desta vez, ninguém se recusou a voltar para casa. No saguão de embarque, olhei para trás uma última vez para o Brasil. Em 2 semanas, este país tinha mudado completamente minha visão de mundo e a vida de todos os 23. O avião decolou. Amélia, no assento ao meu lado, disse: Isa, nós realmente fizemos história, não foi? Eu assenti. Sim, nós fizemos. Todos nós 23, juntos. Março de 2025. A Netflix lançou um documentário intitulado Os 23 que Mudaram Tudo. Produção de 3 meses, orçamento de $2 milhões. O documentário foi transmitido em 127 pascalizes ao redor do mundo, registrando 8 milhões de horas de tempo de exibição na primeira semana. Isabelle Thompson e seus 22 amigos se tornaram figuras de nível mundial da noite para o dia. O projeto de modernização do metrô de Vancouver começou em 2025. Instalação de portas de plataforma, redução do intervalo de partida e fornecimento de Wi-Fi gratuito, tudo baseado no sistema brasileiro. E em junho de 2025, o primeiro centro de bem-estar comunitário público de Vancouver foi inaugurado. O nome era Centro de Saúde Isabelle, funcionamento 24 horas, taxa de entrada de $20. A resposta dos cidadãos foi explosiva. A ministra da Educação da Colômbia Britânica, Caroline Thompson, não renunciou. Em vez disso, ela liderou o projeto de inovação de infraestrutura pública, assumindo a liderança na mudança do Canadá. Em outubro de 2025, ela recebeu o Prêmio de Inovação em Administração Pública do Governo do Brasil. Isabelle Thompson foi selecionada como finalista do Prêmio Pessoa do Ano da Time de 2025 e recebeu simultaneamente convites de admissão da Universidade de Harvard, Universidade de Stanford e MIT. Uma pequena rebelião que começou em 48 horas mudou o mundo. Os 23 adolescentes provaram que a coragem de dizer a verdade pode mudar tudo.